Olá, amados, tudo bem com vocês? Você já percebeu que a maioria dos líderes religiosos, eles supervalorizam o templo, eles santificam aquele lugar e chamam aquilo de casa de Deus. Eles chamam aquele prédio de casa de Deus não pela cultura ou então pela tradição, mas porque eles sabem que quando alguém crê que de fato aquele lugar é a casa de Deus, naturalmente essa pessoa ficará aprisionada e mensalmente vai pagar a sua mensalidade naquele lugar. Todos nós que nascemos dentro de uma denominação religiosa ou que fomos doutrinados por ela, na nossa cabeça, aquela denominação é a denominação verdadeira, que se baseia na palavra de Deus, é a denominação conforme a vontade do Altíssimo. Quantas vezes você já ouviu o líder da sua igreja dizendo: aqui nós pregamos a verdade, aqui nós pregamos a palavra de Deus. Porém, quando você vai na denominação B, o líder daquela outra denominação também diz a mesma coisa. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Porém, nós sabemos muito bem que a doutrina da denominação A, ela é diferente da doutrina da denominação B. Você não acha estranha essa situação? Mas pelo menos uma coisa todas as denominações têm em comum. Todas declaram que aquele prédio, aquele templo é a casa de Deus. Mentiram para mim durante muito tempo, dizendo que aquele lugar era a casa de Deus, dizendo que aquilo era a igreja de Cristo. E eu fazia a mesma coisa com outras pessoas. Do púlpito da igreja, eu pregava, eu ensinava esta heresia para todos que ali frequentavam. Se você é uma pessoa que pertence ao sistema religioso, a sua reunião, naquilo que chamam de igreja, ela se baseia em apenas rituais, liturgias e eventos. A comunhão maravilhosa entre os irmãos que dizem repetidamente no microfone para você acreditar, ela não existe. Não existe comunhão entre pessoas. Neste modelo de liturgia, você fica, em média, 1 hora ouvindo a mensagem do seu líder, momento este onde as pessoas não podem se comunicar entre elas, e no final do culto, na porta da igreja, você cumprimenta o seu irmão, lhes desejando uma boa semana e só vai revê-lo no próximo culto, na próxima semana. Durante aquela mesma semana, dificilmente você vai ver aquele irmãozinho. Dificilmente aquele irmão vai telefonar na sua casa. Raramente você vai visitá-lo para tomar um café e falar sobre as coisas e o reino de Deus. Isto não é comunhão. Isto não é igreja. Isto é apenas um sistema religioso onde as pessoas não têm relacionamentos. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele se depara com alguns religiosos que insistiam nesta mesma mentalidade de religião. E sabe o que Paulo diz para essas pessoas? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo não é a casa de Deus. Alguém já me disse que encontrou na Bíblia o apóstolo Paulo indo ao templo. E de fato está registrado isso na Bíblia, mas você sabe o que o apóstolo Paulo foi fazer ao templo? Ele foi ao templo dos religiosos pregar o evangelho da graça.
na intenção de arrancá-los da religião. Porém, nesta feita, Paulo não teve êxito. Ele foi chamado de herege, ele foi humilhado e ameaçado de morte. E assim, com a ajuda de outros irmãos, ele fugiu e foi enviado para outra cidade. Mas então, como é que a Igreja de Cristo vivia no Novo Testamento? Como é que os irmãos se reuniam para crescer na graça e no conhecimento? Os irmãos se reuniam, ou a igreja se reunia nas casas. Quando o apóstolo Paulo escrevia cartas a várias igrejas, a impressão que nós temos, inclusive induzida pelos líderes religiosos de hoje, é que a Igreja de Cristo do Novo Testamento tinha o mesmo formato das igrejas dos nossos dias. Um engano para manter as pessoas aprisionadas, dependentes e sócias das associações religiosas. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 15, Paulo saúda a igreja. Saudai aos irmãos que estáis em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está na tua casa. A igreja que está na tua casa. Ainda no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Romanos capítulo 16, versículo 5, saudai também a igreja que está na casa deles, que é as primícias da Ásia para Cristo. 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos efetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está na tua casa. Filipenses 4, versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Se a Bíblia diz que a igreja de Cristo é assim, por que e quando esta realidade foi alterada? Essa realidade mudou no ano 300 depois de Cristo, quando o Estado se casou com a igreja. E assim a doutrina foi prostituída. Depois disso houve uma reforma, porém a base da doutrina prostituída foi conservada. Mas na história do povo de Deus sempre existiram os sobreviventes, os que resistiram, os chamados de remanescentes. E você sabe por que os remanescentes sobrevivem a tudo isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada um de nós nasceu dentro de um formato de igreja e de doutrina, e assim nós crescemos acreditando que aquilo era a verdade, que aquela doutrina era de fato fundamentada na Bíblia. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela ensina diferente daquilo que ensinam as denominações do sistema religioso. Medite nisso, compartilhe esse vídeo para que seu amigo fique sabendo dessa verdade. Um abraço a você e que Deus possa te abençoar.